Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor aos profetas Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo de número 20, diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aqui ele fala da visão das 70 semanas. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Deixa eu repetir para você entender. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, 1, para dar fim aos pecados, 2, para expiar a iniquidade, 3, e para trazer a justiça eterna, 4, para selar a visão e a profecia, 5, e para ungir o santo dos santos, 6. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas até o príncipe, até ungido. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, e virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, coloque a mão sobre a sua Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Queridos, quando Daniel começou a orar, ele disse palavras que são importantes que todo cristão diga quando vai orar. Ele disse: temos pecado. Diga comigo: temos pecado. Ele disse: cometemos iniquidades. Olha que oração racional essa. Não é aquela oração do almoço, da janta, que você está ali pedindo a Deus para abençoar o alimento, agradecido pelo alimento. Não.
ele está abrindo o seu coração, ele está se derramando diante de Deus e diz: temos pecado, cometemos iniquidade, somos rebeldes. Ele diz também no quarto ponto: apartamo-nos dos mandamentos de Deus. Ele fala em sua oração: procedemos perversamente. E ainda diz: devemos nos envergonhar. E por último ele diz uma frase também muito importante: pedimos por misericórdia. Então, são coisas importantes para aquele que quer a resposta que vem de Deus. Você que quer uma resposta de Deus, você tem que admitir que o motivo das suas dificuldades, dos seus problemas, é que você está afastado do Senhor. Seja por atos, seja por palavras, seja por omissões, mas há um afastamento, há um desvirtuamento moral, espiritual, emocional, que te conduz ao descaminho e ao descalabro de aceitar na sua vida coisas que não são, aos olhos de Deus, coisas permitidas. E você tem aceito coisas, você tem aceito amizades, você tem aceito palavras, você tem aceito ideologias que estão em desacordo com Deus, em desacordo com a palavra de Deus. Daniel, ao perceber o afastamento, ao perceber a apostasia, o desvirtuamento, ao entender a situação espiritual e moral do povo, a Bíblia diz que Daniel ora ao Senhor. Verso 3 do capítulo 9 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, para me humilhar diante de Deus, para realmente chamar a atenção de Deus, entendendo eu que Deus é santo, santo, santo e santo, e que não há ninguém que tenha moral para se aproximar de Deus, se não for pela sua misericórdia. Se não for pela sua misericórdia. Então, Daniel, entendendo que a misericórdia era fundamental, ele entra na presença de Deus em oração, como ele sempre o fazia, 3 vezes ao dia, dizendo: Senhor, temos pecado, Senhor, cometemos iniquidade, Senhor, somos rebeldes, Senhor, nós nos apartamos do teu mandamento, da tua palavra, Senhor, nós temos procedido perversamente na tua presença, Senhor, nós temos desobedecido, Senhor, nós temos que nos envergonhar. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida. E quando ele falava com Deus, orava, confessava o seu pecado e o pecado do povo, e quando ele lançava a sua súplica perante a face do Senhor, seu Deus, no Monte Santo, havia um lugar, o Monte Santo. A Bíblia diz que quando ele ainda falava, o anjo Gabriel. Quem é o anjo Gabriel? O anjo Gabriel é o anjo da resposta. Foi ele que veio com a resposta a Daniel. Sabe, irmãos, você talvez não lembre, mas lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no verso 19, até o 26, 27, 28, por aí, foi esse mesmo anjo que se apresentou a Maria, a Virgem Maria. Foi ele que foi falar com ela e dizer a ela que do ventre dela nasceria o Salvador do mundo, e que essa criança seria gerada pelo Espírito Santo na vida dela. Foi esse mesmo anjo que foi ter com José, marido de Maria, e dizer a ele: olha, a tua esposa está esperando o Salvador do mundo. Então, quando o povo clamava na época em que os romanos estavam ali dominando o povo de Deus, a resposta de Deus, ela veio, e anunciada por Gabriel, mas ela não veio como as pessoas achavam que viria. Interessante isso. As pessoas em Jerusalém, em toda a Judéia e todo o povo samaritano, todas as nações de Israel, né, o povo, as tribos de Israel, elas ali estavam concentradas. E então aqueles povos, aquelas
tribos esperavam o Salvador que fosse tornar-se um Davi, um rei, um dominador. Eles esperavam que se levantasse um homem com um governo, num governo mundial, sabe, queria colocar Israel dominando tudo e todos. Esse era o Salvador que eles esperavam. Só que a resposta, ela veio numa manjedoura. A resposta veio no ventre de Maria. A resposta veio através da esposa de um carpinteiro. E quando essa resposta veio, somente aqueles que estavam antenados, somente aqueles que entendiam os sinais dos tempos, e a Bíblia fala dos magos que vieram do Oriente, eles fitavam os olhos naquela estrela, eles observavam os sinais. O prognóstico era que o Salvador do mundo viria. O prognóstico é que haveria de se apresentar ao mundo o Cristo. Então eles vêm e o adoram, eles vêm e o recebem, eles vêm e até a sua presença e depositam ouro, incenso e mirra em adoração. Mas fora aqueles homens que o esperavam, olhando para os sinais, haviam milhares e milhões de pessoas que esperavam outro tipo de pessoa. Ainda hoje Israel espera um líder mundial como o Cristo, como o Mashiach, o Messias. Irmãos, quando a resposta vem de Deus, não obrigatoriamente ela vai agradar você. Não é o que você quer, não é o que você imagina, não é o que você espera, segundo a sua vontade, mas o que vem de Deus, toda dádiva, todo dom, tudo é perfeito. O que vem de Deus é maravilhoso. E Jesus veio de uma maneira maravilhosa. Jesus veio através do Espírito Santo, como resposta ao clamor daqueles que queriam salvação, daqueles que queriam uma liderança, não uma liderança a nível de mundo, mas uma liderança a nível espiritual. Eu me lembro quando, lá no Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés, ele diz assim, deixa eu abrir aqui no capítulo 3 de Êxodo, diz assim, olha só, no versículo de número 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Haviam pessoas clamando, por causa dos seus exatores, aqueles que o faziam mal, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Irmãos, quando Israel clamou, a resposta veio. A resposta veio através de um homem, do profeta chamado Moisés. Deus fala para Moisés e diz, vai e livra o meu povo de Israel. E Deus levanta Moisés. Sabe, em toda a história da Bíblia, nós vemos Deus levantando profetas, patriarcas, reis, Deus levantando apóstolos, pastores, Deus levantando a sua igreja. Nós vemos Deus fazendo um trabalho maravilhoso, mas desde o início as pessoas não entendem a resposta de Deus. Desde o início as pessoas não percebem, porque as pessoas querem a resposta que lhes agrada. As pessoas querem uma resposta que lhes conforte os seus desejos, as suas paixões, as suas epitomias, as suas volições, as suas vontades. E Deus não está aqui, irmão, para fazer a sua vontade, e sim, nós é que temos que fazer a vontade de Deus. O Evangelho de São João diz que nós não somos filhos nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas filhos que nasceram da vontade de Deus. Por isso que a resposta que vem de Deus, talvez não seja aquela que você imagine ser. Talvez você diga, olha,
Deus, eu gostaria de isso e aquilo outro, eu queria ter isso e aquilo outro, eu queria casar com uma fulana ou com um beltrano, eu tenho vontade, Deus, de viajar, ir para tal parte. Senhor, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho, e Deus tem uma resposta para você, que pode não ser aquela que te agrade agora, mas é a salvação da sua alma, porque de Deus vem tudo que é perfeito, e ainda que a resposta de Deus, ela não seja agradável hoje a você, pode ter certeza, Ele conhece o amanhã, e o depois de amanhã, e o depois de amanhã, e Ele sabe muito bem por quê, que Ele está dando a você essa resposta. Assim como o povo esperava na época de Jesus, na época do seu nascimento, outro tipo de resposta, eles não receberam Jesus. João capítulo 1 diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porém a todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. Então, imaginem vocês, que muitos não receberam a Cristo, milhares não receberam a Cristo, muitos estão hoje em hospitais, com Covid, com câncer, sofrendo à beira da morte, mas ainda não receberam a Deus, ainda não receberam a Cristo. Eu quero dizer para você, que a resposta vem de Deus, e a maior resposta de Deus, está no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta maior de Deus, resposta para o pecado, resposta para a maldade do homem, resposta para o inferno, resposta para o diabo e seus demônios, resposta para o anticristo, que talvez já esteja me vendo agora, já esteja aqui na terra, sentado em meio às riquezas desse mundo. Eu quero dizer para você, anticristo, para você que tem o espírito do anticristo, para você que tem sido um adorador do diabo, você que luta contra os cristãos, que luta contra a igreja, você que se levanta contra a obra de Deus, a resposta do Senhor, ela já veio há 2000 anos atrás, e nós não nascemos da carne, nem do homem, nem da vontade do homem, nem do sangue, nascemos através de Jesus. E aquele que é de Cristo é nova criatura, é nova criatura. Então, para todas as coisas, nós já temos a resposta. Para tudo que o mundo trouxer contra nós, nós já temos a resposta. Por isso que nós não nos desviamos do Evangelho. Diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, acho que o verso 16, porque Ele é o poder de Deus. Então, irmãos, a resposta já veio há 2000 anos. E aquele que creu, recebeu a salvação. Mas de 2000 anos para cá, quem não creu, não recebeu, morreu sem Cristo. Morreu para ir para o Hades, morreu para ir para o vale da morte, morreu para estar lá num eterno juízo, porque está esperando o grande trono branco, o dia do juízo final. Aqueles que receberam a resposta, que é Jesus, estão agora, e morreram, estão agora no paraíso, aguardando sim o dia em que o Senhor vai chamar esse exército maravilhoso, junto com a igreja arrebatada em corpo de glória, e virá a esse mundo para destruir as forças satânicas, o anticristo, o falso profeta, e todas as forças do inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o Giena. Essa é a resposta que eu dou a você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que ainda não percebeu que nada nesse mundo vale mais do que a sua salvação, nada vale mais do que você entender essa resposta. Há pessoas que se diziam, porque o carro já não funciona, porque não tem dinheiro em casa, porque as compras em casa estão poucas, porque a despensa está vazia, porque a geladeira está vazia, e há pessoas angustiadas agora, depressivas, oprimidas. Eu entendo a sua situação, e eu não vou dizer o que uma louca falou aí, que para chorar você é livre. Não vou dizer essa frase idiota. Sabe por quê? Porque o choro
O choro, a Bíblia diz, pode durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança, vem a alegria para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que a Bíblia fala. A resposta vem de Deus. Por isso, amados, o Senhor Jesus foi anunciado. Por isso que Daniel orou com tanta força. Por isso que na época que o povo estava no Egito, o povo clamou. Mas infelizmente, há muitas pessoas que clamam e não entendem. O próprio Daniel, no capítulo 9, quando ele clamou, ele não entendeu. Então Gabriel veio e disse a ele. Ele queria instruir-me, disse Daniel. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Você já entendeu o sentido? Você já entendeu a resposta de Deus? Você entendeu por que Jesus veio ao mundo? Por que Ele morreu na cruz? Não é para você ter um penduricalho no pescoço. Não é para você ter uma fita amarrada na sua mão ou no seu pulso. Não é para que você fique seguindo, sabe, uma coisa que você não entende. Não. Ele veio há 2000 anos para falar do seu amor, para expressar o grande amor por você, pela sua alma, para poupar você do juízo, para poupar também você da grande tribulação que está por vir a qualquer momento. Essa é a grande resposta que o mundo não entende. Mas quando Daniel estava orando, Gabriel veio com a resposta, mas também veio com o ensinamento, para que ele entendesse o sentido das coisas. Então ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Será que você pode entender a visão? Irmãos, eu falei domingo passado isso, quando eu falei de Josafá, acho que foi sexta. Entenda, no momento em que você lembra daquela parte em que Cristo morre e diz: está consumado. Ali, a última semana, que é chamada 69ª semana, ou seja, a semana de número 69, ela finda ali. E fica faltando a última semana, que é a 70ª, a semana 70. Entre uma e outra já se vão 2000 anos de um tempo dado por Deus para que a igreja pregue o evangelho. Mas o tempo acabou. Estamos agora fora de tempo. Estamos pregando num tempo que já não é mais o tempo dado. É apenas um lapso dentro de outro lapso temporal, chamado fora do tempo. As portas estão fechadas. O inferno lutando contra a igreja. As autoridades do mundo lutando contra a igreja. Governadores, prefeitos mandando fechar. Sabe, senadores e etc. Reis da terra. Eu digo para você, nenhum deles, nem o inferno todo pode contra a igreja do Senhor. Mas essa também é uma resposta que vem de Deus. E eu falo a todos vocês, esse é o momento em que Deus diz: a porta da graça está sendo fechada. Observe, quem tem olhos veja, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho mais de 40 anos de evangelho, eu nunca vi isso acontecer. A igreja está fechada. Nós não temos mais a liberdade de culto, ainda que seja uma cláusula pétrea, que seja baseada na nossa Constituição Federal. A nossa Carta Constitucional diz que é livre toda manifestação, inclusive a religiosa. Não temos mais. Não temos mais. Estamos num tempo em que o anticristo tem dado ordem, e os governantes do mundo inteiro estão conchavados, ligados a ele. Então um decreto pode mais do que uma constituição, do que uma lei. Se você estudou algum dia alguma coisa na área jurídica, a pirâmide de Kelsen mostra que a Constituição ela é maior do que tudo.
Depois vem as leis, que são abaixo da Constituição, e depois das leis, decretos, que não são leis. Estamos vivendo um período de caça aos cristãos, no mundo inteiro. As pessoas estão sendo cerceadas de todas as formas e maneiras. Mas bispo, por que Deus está permitindo? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Sabe, irmãos, você não veio para esse mundo para ser do mundo. Você veio esse mundo para glorificar Deus, para ser de Deus. E agora, jovens estão morrendo em hospitais, velhos estão morrendo em hospitais, crianças estão morrendo em hospitais. Não há idade, não há mais critério, não há mais razão. É irracional o que a gente vê. Sabe, é irracional quando você percebe que não pode ir a certos lugares, simplesmente porque alguém disse que não deve ir, sem explicação, sem lógica, sem nada. Mas o amor de Deus se manifesta também nisso. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está mostrando a mim e a você o seu amor, mostrando a cada um de nós a vinda de Jesus. O período seria como na época de Noé, todos se dando em casamento, comendo, se divertindo, como hoje o fazem, ninguém entendendo o chamado. A igreja chama e as pessoas dizem bando de ladrões. A igreja chama e as pessoas dizem bando de interesseiros. A igreja chama e eles mandam pedradas, chicotadas nos pastores, nas igrejas. Eu sempre mando um abraço a todos os pastores de todas as denominações, porque eu sei, como pastor, o tanto que todo pastor sofre nessa terra. Mas eu digo para vocês, os sinais estão aí, para que cada um perceba o amor de Deus, o amor fraternal, o amor que fez com que Cristo morresse na cruz em substituição, em ato vicário, ato de substituição, para que o que estava reservado para você, fosse para Ele. O sofrimento que era meu e seu, foi dele na cruz. Então, lá em Cantares, capítulo 8, verso 7, diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Esse é o conceito de Salomão, e é o conceito que Deus deu a Salomão sobre o verdadeiro amor. Nenhum dinheiro paga o verdadeiro amor, nenhuma água pode afogar o verdadeiro amor, seja de rios, seja de mares. Então o tempo passou, 2000 anos, as águas do tempo passaram, mas o amor de Deus permanece para sempre. E Ele se manifesta cobrindo uma multidão de pecados. Ele se manifesta através do pastoreio, quando nós conduzimos o rebanho a Cristo. Ele se manifesta quando nós suportamos as fraquezas. Ele se manifesta quando nós somos capazes de entender que dar o melhor, entregar tudo, significa viver para Cristo, viver em Cristo e viver por Cristo. Ele se manifesta, esse amor, quando Ele nos conduz à condição de servos, que somos capazes de entender que essa subserviência nos eleva à condição de supridores das necessidades emocionais, espirituais e até materiais daqueles que perecem. Esse amor não desiste, não desiste jamais. Esse amor supera todos os obstáculos. Esse amor é sobre tudo é esse amor. Por isso, na revelação de Cristo, nós temos a maior resposta de Deus, a maior, a mais excelente resposta do Senhor, tá? A campanha fala sobre essa resposta, seja para a sua vida emocional, espiritual, financeira, para a sua salvação. A resposta vem de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia,
e será salvo tu e tua casa. Se você crer ao ponto de se tornar a nova criatura, você vai revelar Cristo para os seus. Você vai revelar Cristo para a sua família. Não através apenas desse livro sagrado, mas através do seu testemunho de vida. Através de uma forma de excelência no falar, no pensar e no agir. Como disse o apóstolo, agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, as coisas que ele passava a viver dali para frente, era a visão de Cristo, era a ação de Cristo, era o mover de Cristo através da sua vida. É assim, amados, que eu quero hoje falar com você e te trazer essa resposta, que já veio há 2000 anos, mas você aí que está na bebida, na droga, na prostituição, na impureza, você que está vivendo aí na idolatria, você ainda não entendeu a resposta. Você que está escarnecendo do cristianismo, ainda não entendeu a resposta. Você que levanta súplicas a Deus de pau, pedra e gesso, não entendeu essa resposta. Você que adora em encruzilhadas, em cemitérios, em Mata Virgem, em Vala Funda, em boca de sapo, em cachoeira, em praia, a espíritos que você chama de seus líderes espirituais, ou seus condutores, você ainda não entendeu a resposta. Você que ouviu falar de Maomé, de Buda, você que entende as mensagens descritas através da vida e falada e escrita por Gandhi, você ainda não tem a resposta. Você que talvez pratique rituais afro, ainda não tem a resposta. Você, amado e querido, que diz eu sou cristão, mas do meu jeito, você ainda não tem a resposta. Você que diz, olha, eu tenho uma paz de Cristo, mas é uma paz que eu creio ser de Deus, ainda não tem a resposta. Sabe, a resposta verdadeira, ela jamais se afasta da palavra da verdade. Nunca você pode dissociar a resposta de Deus da sua palavra, porque a Bíblia diz que Deus jamais irá contra si mesmo. O reino dividido não subsiste. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Por isso, não dissocie a verdade com a mentira. Não dissocie a verdade com a sua imposição pessoal, com o seu devaneio. Não, acredite que a verdade liberta, cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai se não for através dessa verdade, dessa resposta que vem de Deus. Hoje eu quero convidar você para entregar sua vida a Jesus. Eu quero entregar a sua alma a Ele, através dessa palavra, através dessa resposta. Eu quero falar com você que há uma salvação te esperando, ao dobrar o joelho e ao confessar que Jesus Cristo é o teu único Senhor e o teu único Salvador. Outro dia nós vamos explicar a visão que Gabriel trouxe para Daniel no capítulo 9, mas importa que eu diga a última frase, é que quando fechar totalmente a porta, sabe, ainda está assim uma tariscazinha aberta, porque eu ainda estou podendo falar em rede social, ainda estou aqui fazendo um culto, uma live, sem ninguém. Pode mostrar a câmera, por favor, mostra aqui as cadeiras vazias. Veja você mesmo, olha só, a não ser o pessoal que está trabalhando comigo, não tem, as cadeiras estão vazias. Essa tariscazinha, essa aberturazinha da misericórdia divina, para que você ouça essa palavra hoje, no mundo inteiro, mas breve, aquele que adivinha virá, e pode ser hoje, pode ser agora, a qualquer segundo, estamos fora do tempo, e quando ele vier, ele não vai arrebatar quem diz que é crente, quem diz que é cristão, ele vai arrebatar uma igreja que não abandonou a palavra. Por isso que eu sou tão, sabe, criterioso na palavra. Se você abrir em Apocalipse capítulo 3, só para a gente concluir o que eu estou dizendo, e esse apelo ser tão mais forte, que possa te conduzir ao arrependimento. Aqui na carta de João, a carta de Apocalipse, a revelação profética do Apocalipse diz aqui, fala quem é que vai ser arrebatado. Capítulo 3, no versículo 9 diz, a igreja de Filadélfia,
Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que hora é essa? Que momento é esse? A semana de número 70. Ela só acontece quando a igreja sobe. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, é muito claro quando fala sobre isso. Nós entendemos que o anticristo não vai manifestar-se em sua liderança, ele não vai se expressar como líder mundial antes que a igreja, a noiva, seja levada. A Bíblia diz que primeiro tem que ser tirado o impedimento, e o impedimento sou eu, o impedimento é esse grupo de louvor, o impedimento é esse pastor que você critica, essa igreja que você critica, nesse bairro que você mora, nessa país, nessa cidade que você está, essa igreja que todos vilipendiam, vituperam. Nós somos o que impede o anticristo de fazer o que ele quer fazer com as nações do mundo. Mas seremos tirados, seremos levados para a glória de Deus, em corpo de glória, e o mundo vai passar pela pior fase. Isso aqui não é nada, isso aqui não é nem um pedaço da unha do dedo mindinho. O mundo vai passar pela grande tribulação. 7 anos de muita perversidade, de muita destruição. E eu aconselho quem tem ouvidos que me ouça: se arrependa, se dobre, se converta. Mas se você ficar, se você não for arrebatado, lembre-se dessa parte aqui, desse culto: não receba a marca da besta, não receba o sinal, não receba nada que você possa comprar e vender. Sabe, vai ser implantado nas pessoas, vai ser ordenado, vai ser forçado, como hoje, vacina é forçada para muitos países, e até que no Brasil tem projeto de lei para forçar o brasileiro a tomar vacina. Assim também, e eu não sou contra a vacina, hein? Estou dizendo porque, na verdade, para mim isso aí é apenas um treinamento. É um treinamento. Então hoje você, ao entrar em shopping ou em qualquer canto, quando reabrir, para onde você vai? Medir temperatura, seja na testa, ou seja na mão, seja no braço. Você tem que, todo um prognóstico de regras, você tem que cumprir. Assim será. Só que haverá uma coisa que você não pode cumprir, que é receber a marca da besta. A gente muitas vezes pensa que pode ser um chip ou outra coisa similar, que as pessoas só vão poder comprar e vender com isso. Muita gente vai aderir até por causa do avanço tecnológico que isso significará. Está aí vindo a 5G, né? Então muita gente até acredita que possa ser benéfico, mas na verdade, quem receber não terá salvação. Depois dos 7 anos, quando houver no Vale do Meguido a guerra do Armagedon, todos aqueles que receberam a marca serão também lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Todos serão destruídos pela boca do Senhor, como uma espada que vai atravessar todos. Todos morrerão. Então eu digo a você: lute, ainda que esteja com fome, com sede, com frio. Se você não foi arrebatado, não receba essa marca. Não aceite, porque é do anticristo, é contra Deus. Amém? Então ficou aqui meu aviso a você que vai ficar, mas a minha grande esperança é que você seja humilde para se dobrar agora e reconhecer que Jesus Cristo é o teu Salvador. Você que está afastado, volte para Ele. Você que está na igreja, mas está frio, volte para Ele. E você que está firme, firme-se mais ainda. Você que está santo, santifique-se mais ainda. Você que está puro, purifique-se mais ainda. Saia do pecado, não tenha relação com o mal, com o pecado, e você não será confundido. Você será levado nas nuvens com poder e glória.
Amém? Vamos louvar enquanto você aí toma a sua atitude de dobrar o seu joelho, fazer a sua oração de confissão de pecados, tá bom? Faça isso agora. Vou orar por você que está entregando sua vida, que está se reconciliando. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro por essa vida, para que seja agora rasgado toda a cortina, toda a separação entre essa pessoa e o Senhor. Pois quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo. Então nós cremos, ó Pai, nós cremos nesse momento que o Senhor está rasgando o véu, que o Senhor está rasgando o véu que separava essa pessoa do Senhor. E aqui, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, como Daniel pediu a Tua misericórdia, eu peço a Ti, ó Deus, como Daniel clamou, e ele clamou, meu Deus, porque ele sabia a necessidade, ele sabia, e a sua intenção, a sua oração, era que fosse aplacado o mal que estava vindo, que estava destruindo, aquele povo todo, o pecado, a maldade, a ignorância, a lascívia, Senhor, a perversidade. Então Daniel declara tudo isso e recebe uma resposta. O povo do Egito declarou tudo isso e recebeu a resposta com o grande profeta Moisés. Daniel recebeu com o anjo Gabriel. E quando o povo estava subjugado a Roma, o Senhor Deus amou o mundo, dando o teu filho unigênito como resposta. E a resposta vem de Deus agora, para salvar esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, para salvar essa pessoa desesperada, porque nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Cristo. E ainda que ela esteja no seu último suspiro, que ela se entregue agora ao Senhor, que ela entregue a sua vida a Deus. Então você ora e diz: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entendo que o momento é de arrebatamento, o momento é sério. Não deixe o meu coração me enganar mais. O tempo passou e agora estamos fora do tempo. Então não deixe, Pai, que eu me perca pelos devaneios do meu coração, mas que eu aceite a verdade, pura e simplesmente a verdade, que me conduz à santificação e à purificação da minha alma, do meu corpo também e do meu espírito. Assim, todo aquele que for lavado no sangue do Cordeiro será salvo, não por mérito, mas por sacrifício vicário, pela substituição praticada na cruz. Agora, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, eu te peço que a entrega que este irmão está fazendo agora, que essa irmã seja total, e que Jesus, tu cubra essa pessoa com o teu sangue carmesim, perdoando, salvando, curando, tirando a culpa. Todos nós, como disse Daniel, pecamos, somos pecadores, mas agora, convertidos ao Evangelho de Cristo, deixamos o mundo, e estamos lutando para que o mundo saia de dentro de nós. Toda essa sujeira que foi engendrada pelo inferno, pela nossa culpa, pela nossa desobediência, seja arrancada, expelida e neutralizada em nossa mente e nosso coração. Sejamos nós seguidores de Cristo e busquemos todos nós a perfeita varonilidade do Senhor, até que o dia perfeito se apresente a nós. A qualquer momento será esse dia, essa hora, e nós seremos arrebatados para a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, te somos gratos por tudo que o Senhor fez lá no Calvário, e somos mais gratos porque não por merecimento, não por demérito, mas simplesmente pela tua misericórdia e amor, podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, porque iremos ser levados
para esse grande encontro celestial. Jesus vem. Você que crê, diga amém. Amém. Obrigado, meu Pai, por toda a dádiva, a resposta que veio lá na cruz. Agora virá outra resposta. Há muitos que dizem: o que esse povo faz aí dentro dessa igreja? Por que essas pessoas são diferentes de nós? Por que essa moça não anda com roupa curta, decotada, mostrando as suas intimidades? Por que esse homem aí é homem e não é uma pessoa diferente, como hoje a sociedade ideologicamente quer fazer, que homens ajam como mulheres e mulheres como homens? Por que esse homem, ele tem essa postura ou essa compostura? Por que essas pessoinhas se acham salvas? Por que elas vivem agarradas com esse livro que dizem que é sagrado e oram a um Deus que eles não veem, não veem com os seus olhos? Por que a alegria deles está nessa igreja? Por que eles gostam tanto de sair nas ruas falando desse Deus, desse Jesus, desse Espírito Santo? A resposta virá no ato do arrebatamento da igreja. E aí, todos vão entender através do sumiço desse povo, que esse era o motivo. Mas ele só era visto por aqueles que entenderam a resposta que veio lá no Calvário. Obrigado, Pai, porque eu entendi. E eu creio que todos que estão aqui hoje, me vendo nessa live, também entenderam. E vão sacrificar, deixando o mundo e o pecado. E vão viver para o Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo sangue, pelo corpo, pelo amor expressado na cruz. Diga amém. Amém? Queridos, chegamos à última parte dessa live de hoje. Eu tenho avisos para dar a você. Eu quero que você perceba aonde estamos. A igreja, o ministério, e aí eu vou falar desse ministério, que é um ministério que eu conheço, mas eu posso falar por outros, não por permissão ou mandamento, mas por amor. Nenhuma igreja evangélica, que tem mais condição e aquela que tem menos, está em uma situação boa agora. Sabe por quê, irmãos? Veja, por favor, câmera, mostre as cadeiras. E por favor, mostrem ar-condicionado, mostrem a estrutura da igreja. E vejam, como é que nós vamos pagar o aluguel desse grande prédio e de mais 12 outros prédios? Como vamos manter as normas, dentro das normas da OMS, com álcool gel, pagando luz, pagando água, pagando taxa de incêndio, pagando isso, aquilo, outro? Como vamos pagar essa internet que nos faz chegar à sua casa hoje? Como vamos suprir? Se você não entendeu, esse ministério, como muitos outros, está em situação de risco de fechar as portas se você não ajudar. A gente tem que ser claro, objetivo, porque há muitos irmãos que acham que os pastores têm um pé de milagre lá na casa deles, entendeu? Tem gente que acha assim: não, o pastor resolve. Não, irmão, a resposta vem de Deus. Quando a resposta vem para a tua vida, nós conseguimos realizar coisas aqui na terra através da sua ajuda. Então, nós temos aqui, estamos em várias redes sociais, estamos também pela TV, chamada Nossa TV, canal 16.1, lá no Rio Grande do Norte. Estamos pela BrisaNet, no canal 176. Tudo que nós temos feito tem sido através de dízimos, ofertas, de propósito que as pessoas têm. E Deus tem abençoado vidas de pessoas que têm nos ajudado. As cadeiras vazias não pagam oferta. As cadeiras vazias não pagam dízimo. Acorde. Essas cadeiras vazias
O nome já diz, vazias. Ao contrário, elas precisam ser limpas. Elas precisam ser ajeitadas para aquele que, quando puder abrir, aquele que vier. Então nós não temos, sinceramente, como manter sem a sua ajuda a obra de Deus. Deus tem um plano de abençoar você para abençoar esse trabalho aqui. Ele te abençoa e Ele, através da sua vida, nos abençoa a fazer a obra dele. Então nosso programa de televisão no Rio Grande do Norte, pela Brisanet, etc. O programa transmitido pelas mídias sociais, tudo isso é mantido com dízimos e ofertas. Estamos no canal 16, TV Metrópole, aqui no estado do Ceará. E estaremos breve, em nome de Jesus, fazendo mais uma programação de TV que eu estou em negociação. E por que, bispo? Tem gente que diz que eu sou doido. Mas imagina você, se eu não vou levar nada dessa terra, por que ajuntar tesouros? Exceto a mulher e os meninos, eu estou vendendo tudo. Quem quiser comprar, até a roupa. Porque no arrebatamento eu não levo nada. Então, se você quiser nos ajudar a evangelizar o mundo, esse é um grande momento para isso. Nós também temos um trabalho social lindíssimo, no qual eu participei essa noite. E nesse trabalho social que eu participei, nós acudimos muitas pessoas em situação de risco nas ruas. O trabalho dos ungidos da madrugada, irmão. O trabalho dos ungidos da madrugada é um trabalho muito, muito importante. E nós o fizemos essa noite, atendendo a muitos famintos das ruas. Nós o fazemos há 16 anos. Nossa líder do trabalho dos ungidos. Então, você que quer abençoar essa obra, aí tem já as contas bancárias, tem o Pix, tem tudo. Basta você abrir seu coração e mandar a sua oferta. Tá bom? Se você quiser fazer seu propósito da campanha, você quiser fazer sua oferta de 100, de 50, de 20, de 10, de 30, de 40, de 200, de 500, de 1000, do que você quiser fazer, faça. Porque energia, irmãos, aluguel, não espera. Se você quer nos ajudar a abençoar a obra, Deus não irá ficar te devendo nem um centavo. Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Então, nós estamos lutando pela tua alma e você luta para que a gente possa fazer essa obra, tá bom? Amém? Fica esse pedido aqui, e esse pedido é para aquele que entende a visão. Quem não entende, faz assim com o dedo, ó, no celular, ó. Aí passa, não fica nesse canal. E você que me vê pela TV aberta, pela TV a cabo, entenda. Infelizmente, Jesus pode vir a qualquer momento, mas ainda não veio. Enquanto a gente estiver na terra, nós temos que pagar essas contas. Então não tem outra forma. Nós não pedimos por ganância, por avareza, mas pedimos para abençoar a sua vida. Para estar aqui fazendo essa obra, nós temos que ser mantidos para manter você. Ninguém pode ter tempo para você. Aliás, quase ninguém quer dar tempo para você. Nós estamos dando a nossa vida pela sua vida. Estamos dando o nosso tempo por você. E não é só esse tempo aqui não. É todo. Eu já estou aqui pregando, irmãos. Esse ministério tem 28 anos já. E eu tenho 30 de missões. Então são 30 anos pregando a palavra. Às vezes a garganta falha, porque eu já falei muito na minha vida toda. Então eu digo para vocês, não é um paraquedista que está falando com você não. É alguém que ama a ovelha. É alguém que cuida de gente. Tá bom? Então se você quer nos ajudar, tá aí os avisos. E nós estaremos à meia-noite. Eu oro com a minha esposa no Facebook, Bispo Márcio Monteiro, todos os dias há vários anos. E meio-dia, a minha esposa ora no AD Cristo Salva, meio-dia, todo dia também. Todos os dias, tá bom? Estou orando por vários que nos têm dado seus nomes. Então se você quer dar seu nome para oração, 988
30 80 08, código de área 85. Entra na minha lista de oração para orar por você, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.